Você já deve ter visto, ouvido falar daquele movimento que tem nas igrejas evangélicas, do caicai, do cair no espírito, aqueles paletós que o pastor gira e joga assim no povo, e o povo cai pelo chão, e aí eles começam a rodopiar, pular, e etc, etc. Né? Você também já deve ter ouvido falar o fogo, né? A pessoa está com sapatinho de fogo e coisa e tal, e tudo mais. E aí vem aquela questão, né? Como que era na época da Bíblia? Esse avivamento, ele veio depois de Jesus. E como que foi esse avivamento? Será que ele realmente era desse jeito? Será que aconteciam realmente essas coisas? Né? Então é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, ok? Sejam todos bem-vindos. Encontro também, né, que nós vamos estar abordando, que é essas igrejas que impõem, algumas delas obrigam que a pessoa faça o encontro antes de tomar a Santa Ceia, por exemplo. Olha que absurdo, né? Então, a Santa Ceia nas igrejas evangélicas é uma vez por mês. Isso daí já é errado, porque a Santa Ceia não é, pela Bíblia, não é para ser uma vez por mês, não é para ser mensal, não é para ser semanal. Tem o período certo, já fizemos aula sobre isso. Então, a condição para que a pessoa seja membro da igreja é, primeiro, aceitar Jesus. Tem até uma escala de regras, né? Aceitar Jesus, depois ser batizada nas águas, depois passar pelo encontro, depois tomar a Santa Ceia e assim por diante. Então são etapas que a pessoa tem que progredir nelas, né, avançar nelas, para que se torne membro da igreja. E outra coisa que acontece dentro desses encontros, que merece ser abordado também com certa atenção, é a questão da cura interior, que eles usam disso no encontro. Porque a gente não tem informação sobre os encontros, né? Quem foi não diz o que aconteceu lá. É um pacto que é feito, né? E pacto, para você que já tem noção, pacto só se faz com o demônio, né? Ninguém faz pacto com Deus. Mas aí quando você sai de lá, você já tem um pacto, que é não contar o que aconteceu no encontro. E finalmente cair no Espírito. Então vamos começar. Primeiro, o encontro. Vamos falar do encontro, o conceito dele. Qual que é o conceito do encontro? Pergunte aí para alguém que já foi no encontro. O que eles vão te dizer? Fulano, como que é o encontro? Aí ele vai dizer para você, é tremendo. O encontro é tremendo. A única informação concreta que nos fornecem sobre isso é que é tremendo. Né? Você não consegue arrancar deles nada mais. Mas sempre tem uma pessoa ou outra que acaba se soltando daquilo ali, descumprindo, e aí no Google, na internet, você encontra muitos depoimentos de pessoas, você encontra depoimentos de pessoas que foram enganadas nesse movimento do encontro que pertence à visão chamada G12, né? Que é um grupo de pastores aí, né? Pertencem a esse movimento do G12, e esse movimento se baseia em que eles alegam que eles estão restaurando o antigo cristianismo, né? Então que eles estão trazendo um novo avivamento para as igrejas, blá blá blá, blá blá blá, né? Mas será que isso provém realmente de Deus, né? Então, um método, né, que foi criado por homens sob a alegação de restaurar o cristianismo antigo, tá? Mas que na realidade não passa de pura enganação, uma vez que a adoração a Deus permanece imutável,
né? Então, o que acontece? Os verdadeiros adoradores de Deus, desde a época de Cristo até os dias atuais, não mudaram a sua forma de adorar a Deus, porque não tem como mudar. Deus é sempre Deus. Então você sempre vai adorar a Deus com louvor, com adoração, com jejum, com obediência, com fé. Então essas são as formas de adorar e se aproximar de Deus. Não mudou nada nisso. A fé não pode mudar, a adoração não pode mudar, a oração, a obediência, o amor não podem mudar, né? O conhecimento da palavra, né? A forma de buscar a palavra, de entender a palavra, de seguir a palavra não pode mudar, né? Então, como que eles podem alegar que estão trazendo novamente o cristianismo antigo com práticas modernas? Não tem como, né? Não encaixa, não orna. Então, seguindo aí, a orientação que se tem sobre o encontro é o seguinte, é que cada um, quando chega lá no encontro, ao ser perguntado como é, né, deve responder que é tremendo. Então, deve guardar esse segredo, né? Logo, a gente pode entender aí, por aí várias coisas. Você diz, mas o encontro é tremendo. Tá. Mas o que também é tremendo? O poder que o anticristo exercerá sobre a humanidade é tremendo. Vai ser tremendo, né? Porque é um poder que vai induzir as pessoas a usar o sinal da besta, vai induzir as pessoas a adorá-lo como se fosse um Deus. Então também não deixa de ser um poder tremendo, não é verdade? A maldade do ser humano que mata, o ser humano que rouba, que mente, que abandona um filho, que não respeita os mais velhos, que não respeita os pais. Essa maldade desse tipo de ser humano também é tremenda. Então, ser tremendo não indica que algo é de Deus ou não. Então, é muito vago essa explicação, essa forma de classificar o encontro é muito vaga, né? Nós não podemos nos basear apenas nisso. Logo, algo que se refere realmente às coisas de Deus jamais poderia se limitar a ser apenas algo tremendo, né? Deus é mistério. Aí todo mundo fala assim, mas Deus é mistério. Tudo bem. Mas as coisas que Deus deixou para nós não podem ser mistério. Então, um encontro com pessoas numa igreja, num sítio, numa fazenda, né, enfim, não pode ser algo de mistério. Porque tudo que Deus deixou em mistério diz respeito a Ele. Mas aquilo que Ele deixou para nós foi tudo revelado, né? Então, quem ensina em igrejas não pode passar coisas com mistério, não pode deixar coisas ocultas. Muito pelo contrário, ele tem que deixar tudo às claras, porque esta é a perfeita vontade de Deus. Então, ele deixou para nós, o que ele deixou para nós é visível e deve estar às claras, assim como está lá em Deuteronômio 29, né? Aquilo que Deus, as coisas encobertas, né, são para o Senhor, dizem respeito somente a Ele. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos. E quando? Para sempre. Então, as coisas reveladas para nós são para sempre. Ou seja, não era só para aquela época de Moisés, mas era também para o pessoal do Novo Testamento, né? E também para os tempos futuros, como a nossa geração, por exemplo. Então, tudo que deixou-se revelado, a forma de adorar a Deus, a forma de ler a Bíblia, a forma de ser ensinada a Bíblia, a forma de ser cultuado o nome de Deus, isso daí não está encoberto, isso daí está às claras,
Então, tudo que se relaciona a isso tem também que estar às claras. E isso daí, então, difere do encontro, né? O que a Bíblia diz que Deus deixou para estar às claras difere do que eles fazem em relação ao encontro, ok? Seguindo. Outro ponto interessante é que, nestes encontros, os indivíduos devem permanecer no escuro, nos primeiros dias, em silêncio. Então, o que acontece? As pessoas se reúnem lá, ficam num quarto escuro, deitam lá num colchão, numa colchonete, né? E aí elas ficam ali, imóveis, de olhos fechados, devem permanecer em silêncio, aquele ambiente totalmente escuro e sem se comunicar uns com os outros, né? Mas o que a Bíblia fala sobre escuro e sobre claridade, né? Veja que Deus, no Salmo 109, versículo 105, Deus diz, o salmista diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o que é Deus para o salmista? Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Como que um encontro para falar sobre Deus vai colocar alguém em trevas, então, no escuro? Não tem sentido, né? Se Deus é luz, então as coisas dele são feitas às claras. Não há como divergir disso, né? Então, a palavra de Deus e, portanto, os seus ensinamentos são sempre luz para nós, seres humanos. Então, todo adorador a Deus, toda vez que ele busca Deus, que ele tem um encontro com Deus, esse encontro é um encontro de luz e jamais um encontro de escuridão, né? Agora, o que acontece com as trevas? Já as trevas aparecem no caminho, sim, de pessoas, mas não de pessoas que estão encontrando com Deus. Aparecem nos caminhos dos que andam fora da presença de Deus. Vamos provar isso na Bíblia? Provérbios, capítulo 4, versículo 19, olha lá. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Então veja que o salmista compara o poder de Deus a quê? Luz, lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ou seja, quem está iluminado, quem tem lâmpada, quem tem luz, consegue seguir normalmente, consegue desenvolver o seu caminho de forma normal, natural, tranquila. Mas aqueles que andam fora da presença de Deus, o que acontece com eles? O caminho deles é como a escuridão. E eles não sabem nem onde eles tropeçam. Então, quer dizer, quem está no escuro está para tropeçar, e não para seguir, e não para andar, e não para desenvolver um caminho, né? Então, neste momento de trevas, as pessoas são convidadas, né? Então, você está lá no escuro, ali no meio do encontro, o que acontece? O que o pastor fala? O que o responsável pelo encontro, o direcionador do encontro fala? Ele convida as pessoas a lembrarem do seu passado. Olha que coisa curiosa, né? Pessoa convidada a lembrar do passado dentro de um encontro com Deus. Quer dizer, reunir-se para encontrar com Deus. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que é sugerida é relembrar o passado. Mas a Bíblia diz em Isaías 43, 25 que, olha lá, as transgressões, as suas transgressões, olha, eu mesmo sou que apaga as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. O que quer dizer isso? Toda vez que eu coloco essa interrogaçãozinha aqui do lado, significa porque nós estamos fazendo uma reflexão. O que quer dizer isso? Eu mesmo, Deus falando, né? Sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Se Deus
não se lembra dos nossos pecados, apaga as nossas transgressões, por que é que no encontro com Ele, Ele vai pedir, Ele vai ordenar que um servo dele, que um pastor, que um responsável, um guia desse encontro, mande que nós nos lembremos do nosso passado, mande que nós nos lembremos das nossas transgressões. Não é estranho? Você para você pensar. Né? Quer dizer, Deus, o caminho com Deus funciona assim. É dali para frente, né? Ele lança fora tudo aquilo que ele se esquece, né? Ele não se lembra mais do que nós fizemos no passado, mas daquele dia em diante é que nós temos uma vida em comunhão com Ele. Então Ele esquece, do dia que a gente se arrependeu para trás, Ele esquece. Então por que Ele vai pedir para nós nos lembrarmos disso no encontro com Ele? Não faz o menor sentido, faz? Né? Enfim, seguindo. Isaías 44, 22, e das tuas transgressões, né, desfaço as tuas transgressões como a névoa. Então ele desfaz as transgressões. Ele não nos manda lembrar delas. Né? E os teus pecados, como a nuvem, torna-te para mim, porque eu te remi. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Então quer dizer, Ele desfaz, destrói, anula, aniquila, extingue os nossos pecados, né? Para que nós não precisemos nos lembrar deles mais, porque nem Ele mesmo se lembrará. Então, Ele transforma a nossa vida. Então, desfaço as tuas transgressões é diferente de faço lembrares as tuas transgressões. Então, o cara está lá no encontro, agora você vai recordar todos os pecados que você se lembra de ter feito, de ter causado, tudo aquilo de mal, de ruim que você fez, que você causou a alguém, você vai lembrar. Isso é diferente de desfazer as transgressões. Isso daí é mais você trazer mágoas, tristezas para o seu coração. Quem lembra, presta bem atenção nisso, quem lembra você dos seus erros do passado, quem julga você pelos seus erros, é o diabo. Só o diabo traz à sua mente os seus erros para te lembrar, para te fazer desistir no meio do caminho, te fazer desistir dos seus projetos, de seguir uma vida de intimidade com Deus. Então ele fala, quem é você? Ele coloca na sua cabeça isso. Quem é você para para ler a Bíblia agora, se até um mês atrás você fazia isso, se até um ano atrás você fazia aquilo. Então quem traz na nossa mente lembranças ruins, né, traz na nossa mente o passado que nos condena, é o diabo, nunca Deus. Então não faz sentido, num encontro com Deus, você ter que lembrar dos seus pecados, ok? Seguindo, né, logo, por que um Deus que apaga as transgressões nos faria relembrar pecados do passado, de um passado, né, que faz parte da vida da velha criatura, né? Então, quando você é a velha criatura, tem um passado, tem uma recordação. Mas a partir do momento que você é uma nova criatura, não há mais o que tentar utilizar de lembranças daquela época para seguir em frente. Passado, para Deus, é passado. Depois de lembrar dos pecados, olha o que eles fazem. As pessoas escrevem os mesmos, né, num papel, e levam para lançar em uma fogueira. Olha que curioso. Escreveu ali os pecados, aí vai dobrar aquele papel, vai lá pro gramado, lá pro jardim, aí lá tem uma fogueira. Aí todo mundo vai ficar em volta dessa fogueira e vai jogar os seus pecados ali, sob a alegação de que esses pecados agora estão sendo lançados no fogo e eu estou ficando livre deles. Você já estava livre deles a partir do momento que você
teve um encontro com Jesus, que você aceitou Jesus na sua vida. Então você não precisa, depois que você aceitou Jesus, depois que você já foi batizado, depois que você tem o conhecimento da Bíblia, que você se arrependeu dos seus erros, você não precisa relembrar seus erros, escrevê-los num papel, né? Quer dizer, lembrar deles mais uma vez, escrevê-los num papel e jogar no fogo para poder esquecê-los de novo. Deus já fez isso, já encerrou isso no dia que você resolveu entregar sua vida para Ele. Então, na realidade, é como se você estivesse voltando no tempo, reentregando sua vida para Ele. Então, não tem sentido. Aí, o que acontece nessa fogueira aí? É um ritual semelhante aqui, né? Reunir, jogar os papéis ali. Semelhante a um ritual de bruxaria. Ou ainda uma prática que acontece naquela filosofia oriental chamada Seishonoye. Já devem ter ouvido falar disso, né? Se não, você consulta lá no Google. Então, nessa filosofia, eles também têm essa prática, né? O diabo, ele muitas vezes, ele muda as formas de atuar. Então, para ele atuar na Igreja Católica, ele atua na renovação carismática, ele atua com a cura interior, por exemplo, né? Na Seishonoye, ele atua com você escrevendo no papel e queimando ali as coisas ali e tal, para poder se livrar daquilo, né? E na igreja evangélica ele atua no meio do encontro, né? Então, de um jeito ou de outro, o diabo tenta estar em todas as denominações. Por isso que eu sempre digo a vocês que não é a igreja evangélica, que não é a igreja católica, que não é centro espírita que vai te salvar, né? E que convém a gente ficar longe de todas elas. O que acontece aí? Só que, o que eu queria colocar para vocês, só que o estilo do diabo trabalhar é sempre o mesmo, entendeu? Então, o ritual em si, ele é muito semelhante de uma seita, de uma religião para outra. Mas aí muda a religião, mas o ritual permanece o mesmo. Então, os jeitos do diabo trabalhar geralmente são muito, se você for olhar assim, ele trabalha sempre com a mesma essência de enganação. Só que aí ele tenta se introduzir em cada religião. E aí você tem que ter sabedoria, discernimento, para ver quando ele está trabalhando. Entendeu? Então, vou pegar um exemplo aí para você. Você tem aí Aparecida, que é uma santa católica, que é a padroeira do Brasil, né? Então ela apareceu no Brasil, ela é a santa responsável pelo Brasil. Lá em Portugal, ela apareceu como Fátima. Então aí ela é a padroeira de Portugal. Aí depois lá na Itália ela apareceu com a Querupita. E aí ela é a padroeira da Itália, né? Lá na África, ela apareceu com Emanjá, né? E aí é ela que governa a África. Mas no final das contas, todos são uma mesma potestade governada pelo diabo. Então ele cria formas de enganar as pessoas, cultuando imagens, cada imagem em um país, em um território, para enganar as pessoas daquela forma. Assim é a questão do encontro nas igrejas evangélicas. Tem muita gente que acha que está na igreja evangélica, que está salva, que está protegida. Não está. O demônio atua em todas as denominações religiosas. Por quê? As denominações religiosas não têm ligação com Deus. Não foi Deus que instituiu religião. Deus instituiu no mundo a igreja de Cristo. Né? E a igreja de Cristo ela é espiritual. Então você se apega de repente a uma igreja física, né? Um templo criado por homens, acreditando que ali você está tendo um encontro com Deus, você está tendo encontro com a mentira. Ah, mas eu saio de lá tão bem. Gente, você pode sair bem de qualquer lugar. Tem gente que termina de fumar um baseado, que termina de aspirar uma carreira de pó e se sente bem. Então, quer dizer, se sentir bem, você pode se sentir bem em qualquer lugar.
isso daí que colocaram na sua cabeça, de que vou sair de lá em paz, eu sair de lá mais leve, por enganação. Tá? Você pode sair bem de qualquer lugar. O diabo, ele é capaz de se transformar em anjo de luz, sabia? Então ele pode muito bem estar te enganando dentro de uma igreja onde você acha que está sentindo paz. Mas dali você sai com uma visão distorcida da palavra de Deus. Você sai de lá acreditando em doutrinas instituídas por homens. E nessa brincadeira aí, mais um enganado para a turma dele. Aí o que acontece? Na sequência desse encontro, existe o quê? O fazer a regressão ao ventre da mãe, ao espermatozoide e tal. O que é chamado na Igreja Católica de... parece que na Igreja Católica é um tipo de uma regressão. Nos encontros é chamado de cura interior. Veja bem, quem que tem Deus na vida, tem o conhecimento da Bíblia, tem fé, tem comunhão com Deus, precisa de cura interior. Isso é coisa do demônio. Acorda. Não tem como uma pessoa que tem o conhecimento da palavra de Deus, o entendimento, a intimidade com Deus, precisar de cura interior. Entendeu? Isso é coisa instituída por filosofias. É uma coisa muito semelhante ao que acontece no Espiritismo. Quer dizer, eu voltar na minha outra reencarnação, quando eu ainda era um espírito antes de entrar nessa vida. E todos nós sabemos, quem já leu a Bíblia sabe, não existe outras vidas. Ao homem está condenado nascer e morrer uma vez só, sendo a segunda morte para condenação eterna. Ok? Seguindo aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Então por que eles conseguem tanta gente, atrair tanta gente, enganar tanta gente, por aquilo que o apóstolo Pedro escreveu na carta dele? Olha lá. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também. Eu grifei o haverá porque é no futuro. Então, não é que houve apenas naquela época que Pedro escreveu a carta, mas haveria também nos dias de hoje. Lá haverá, como entre vós haverá também o quê? Falsos doutores. Né? E esses falsos doutores vão fazer o quê? Vão introduzir abertamente, chegar aqui e falar, o que eu tenho aqui é uma ideia que eu tirei da minha cabeça, ou que foi o demônio que soprou no meu ouvido. É desse jeito que ele vai introduzir? Não. Primeiro, por que eles não vão introduzir? Porque eles são doutores. Quer dizer, são falsos doutores, mas não deixam de ser doutores. Por que eles são doutores? Em que sentido que eles são doutores? Porque eles têm habilidade de induzir as pessoas pelo conhecimento que eles adquiriram, pela capacidade deles de falar mansinho, de explicar, de ser carismático, agradável. O padre fulano de tal é maravilhoso, o pastor fulano de tal, o Chico Xavier, que alma boa. Então, todos falsos doutores, né, eles têm esse dom de enganar. Então você precisa estar focado na palavra, porque senão a sua cabeça dá um nó. A testemunha de Jeová, que alma mais caridosa, que vai na sua casa te ensinar a Bíblia, que alma boa, né? Então, é exatamente aí que você é pego, meu querido, minha querida. Falsos doutores que introduzirão de que forma? Encobertamente. Então não é escrachado, não é uma coisa exposta, alargadamente, descaradamente, não. É encoberto. É uma coisa assim que parece inofensiva, aliás, que parece ser maravilhosa, aliás, que parece ser algo de Deus para a sua vida, mas que não é. Porque tudo aquilo que não está escrito aqui não precisa inventar moda, porque Deus não concorda. A Bíblia fala que nada poderia passar desse ensinamento. Esse ensinamento aqui, o que vier fora disso daqui, seja anátema. Então, olha, introduzirão encobertamente o quê? Heresias de perdição. O que são heresias de perdição? São as filosofias, né? Então, esse negócio aí de encontro é uma heresia que está dentro da igreja evangélica. Cura interior é uma heresia que está dentro da igreja católica, né?
fazer regressão ao ventre da mãe é uma heresia que está dentro do espiritismo. Ok? Então, essas heresias de perdição, elas vêm disfarçadamente. Não, mas isso daqui é um aperfeiçoamento da doutrina, é porque Deus hoje trabalha desse jeito, blá, 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 porque ele tinha que encontrar uma forma de trabalhar com as pessoas. Ah, porque é para trabalhar com os jovens, foi-se criado o encontro, blá, blá, blá. E negarão o Senhor, continuando, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos o quê? Tardia? Demorada? Não. Repentina perdição. Ou seja, quando a pessoa menos esperar, ela já está numa areia movediça, ela já está no fundo do poço, ela já está tão enganada por aquilo ali, que ela não consegue sair, que já arraigou. Eu converso sempre com muitas pessoas que elas têm uma cabeça tão aberta para fazer uma faculdade, para fazer um curso, para discutir sobre política, sobre economia, mas elas têm a cabeça extremamente fechada na questão do entendimento das coisas de Deus. Então tem muita gente que eles já fizeram uma lavagem cerebral tão grande que elas acreditam que realmente dízimo é uma coisa de Deus, que fazer voto na igreja é coisa de Deus, que adorar imagens é coisa de Deus, que acender uma vela para o santo tal é coisa de Deus, andar de joelho uma escadaria é coisa de Deus. Tudo isso foi sendo colocado na igreja de Deus, na igreja em si, a igreja espiritual de Deus, foi sendo colocado. Então entrava uma pessoa, lá na época, depois do falecimento de Jesus, entrava uma pessoa e falava, não, vamos fazer isso assim, assim também, para ajudar, para acrescentar. Ah, a partir de hoje vamos colocar isso assim, assim, né? E aí vai, e introduz uma coisa, introduz outra, e com essa brincadeira as pessoas vão se afastando do caminho. Elas vão desviando, elas vão mudando de foco. E elas nem percebem. E quando elas percebem, elas já estão em quê? Na perdição. No de repente, no estalo de dedos, quando elas vão se dar conta, opa, estou no fundo do poço. Como agora voltar para o caminho verdadeiro? Então, esse é o grande problema dessas questões. Olha lá, o versículo 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, muitas pessoas vão se desviar do caminho, acharam interessante aquela proposta do encontro, aí o cara vai, conhece a primeira igreja que fez o encontro, ele acha interessante, não, vou implantar na minha igreja também. E aí vai espalhando, aquela coisa vai espalhando. Aí de repente tem até uma pessoa boa, ou algumas pessoas ali que estão seguindo realmente o caminho de Deus, mas elas se deixam levar pelas dissoluções, pelos quais será blasfemado o quê? O caminho da verdade. Então o caminho da verdade se torna mentira, né? Eles já perdem o verdadeiro caminho da verdade e acreditam que aquele caminho que eles estão seguindo é o caminho da verdade. E aí as pessoas que são, umas vão ser radicalmente contra e outras vão ser radicalmente cegas e a favor. Então vai sempre viver aqueles dois patamares de ação, ou os que estão sempre sendo contra, né? Por exemplo, os neopentecostais são contra os encontros, mas em contrapartida os neopentecostais permitem voto, né, rosa ungida, tapete mágico, né, etc. Vamos seguindo aí. Então é nisso daí que o caminho da verdade está sendo corrompido. De um lado, do outro, mas cada um defendendo uma filosofia, mas no final das contas todo mundo errado. Agora, seguindo, vamos passar para o movimento do caicai ou do cair no espírito. Você já deve ter falado disso. Ah, porque fulano caiu no espírito. Fulano é sapatinho de fogo. O pastor vai lá, roda o paletó, sopra. Aí o cara vai, cai no chão, né? Aí, essa expressão cair no espírito, né? Isso não está na Bíblia.
Na Bíblia houve, na Bíblia aconteceu, dia de Pentecostes, que nós vamos estar vendo no final dessa aula. Mas, por enquanto, vamos tentar entender o cair no Espírito. Como funciona. Isso é bíblico? Então, veja bem. Quem foi que caiu primeiro? Então, antes do pastor soprar em você para você cair pelo chão, quem caiu primeiro? O diabo. Isaías 14, versículo 12, diz o quê? Estrela da manhã lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Né? Seguindo. Depois, quem mais caiu também? O homem. O homem caiu lá em Gênesis, quando ele desobedece a Deus, come o fruto proibido e é expulso do paraíso. Foi a primeira queda, foi a queda do homem. Então, primeiro veio a queda do diabo, depois veio a queda do homem, e agora aqui em Provérbios 24, 16, diz o quê? Para o homem que caiu. O homem que caiu, o que acontece? Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Mas, no entanto, Deus não cai. Né? Então, quer dizer, se Deus não cai, como que ele faria o homem cair? Se é ele mesmo que levanta. Então, não tem lógica, quer dizer, Deus vai mandar uma unção dele ao ponto de você cair pelo chão. Aí depois ele vai e te levanta? Não tem sentido, né? Então, quem derruba as pessoas, quem passa rasteira, quem joga as pessoas no chão, é o diabo. Né? Deus nunca vai te jogar no chão, muito pelo contrário, ele é que vai te reerguer. Né? Então, segundo o apóstolo Paulo, então tá todo mundo lá no culto, tá todo mundo lá na igreja, na renovação carismática, na igreja evangélica, etc. Tudo mais. Tá até no terreiro de macumba. Como que deve ser uma reunião para os que estão buscando a Deus? Deus. Não é buscando santo, não é buscando espírito, magia, demônio. É quem está buscando a Deus. Como deve ser a reunião de quem está buscando Deus? Então tá lá, ó. 1 Coríntios, capítulo 14, os versos 26 ao 40. Principalmente o 40, tá? É o mais importante. Que é o que finaliza tudo isso daí, que é o que conclui sobre esse movimento do Caicai. 26. Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, né? E aí ele continua falando. Então, faça-se tudo para quê? Para edificação. Então, quer dizer, o que é edificar? É derrubar alguém? É passar rasteira? É soprar para a pessoa cair pelas cadeiras, pelo chão, né? Não, né? Edificação é o quê? Erguer, levantar, né? Subir. Então, olha lá, ato de edificar, erguer, levantar, então é diferente de cair no Espírito. Então, como que uma reunião, na reunião, vamos voltar lá no 24, no 26, cada um de vós tem salmo, então quer dizer, tem salmo o quê? Tem um salmo para adorar a Deus. Tem doutrina, ou seja, tem um ensinamento que possa passar, que possa receber, e tem revelação. Deus toca no seu coração, alguma coisa, algum momento que você chora, que você conversa com Ele, que você sente vontade de orar, que você sente vontade de chorar, que você sente vontade de cantar. Cada um de vós tem essa propriedade, essa oportunidade. Mas tudo isso que vocês recebem, que vocês têm, que vocês possuem, para ter em comunhão com Deus, faça-se como? Para edificação, ou seja, para evoluir, para crescer, para edificar, para melhorar, e não para cair, não para voltar para trás, não para descer, percebe? Então, já vimos, olha lá, edificação, ato de edificar, erguer, levantar, que é diferente de cair no espírito, né? E aí, seguindo, o 31,
porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, então seguindo uma ordem. Então todos têm que ter oportunidade, numa reunião, de falar, de profetizar, de dizer sobre a Bíblia, de ler um salmo, de ler uma passagem da Bíblia, de dizer da sua experiência com Deus. Todos podem profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam o quê? Consolados. Então o objetivo de um encontro com Deus não é pular, rodopiar, cair pelo chão, gritar e escandalizar as pessoas que passam na rua ou mesmo que vão lá pela primeira vez. O objetivo de uma reunião, buscando Deus, é para que todos aprendam e para que todos sejam consolados. Então é sair de lá com aprendizado, com aprendizagem, com conhecimento da palavra e sair de lá consolado pelo Espírito. Ou seja, você chegou lá abatido, você sai renovado, você sai forte. Entendeu? Sem coisas estranhas, absurdas, diferentes, semelhantes a rituais de candomblé. Ok? Seguindo. A observação. Tanto o movimento do Caicai quanto o G12 e os tais encontros, né? Tanto o movimento do Caicai quanto o G12 e os tais encontros são confusos e as igrejas não chegam a um consenso a respeito. Então, quer dizer, a igreja neopentecostal, a igreja pentecostal fala que não pode ter encontro, né? Que isso é coisa do demônio. As igrejas que fazem parte do G12 falam que isso é coisa de Deus, coisa revelação de Deus, né? E ao mesmo tempo não concordam com práticas das igrejas pentecostais. A igreja neopentecostal, por exemplo, não concorda com a igreja pentecostal, que o pessoal fica pulando, fica gritando e tal. Já é uma reunião mais quieta, né? Mas no final das contas elas não chegam a um consenso. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é, o que é de Deus, o que não é. Agora olha o que fala no verso 33 a respeito disso. Porque Deus não é Deus de confusão. Então, se na tua igreja tem confusão, não tem Deus. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Você entrou numa igreja, aí você está vendo aquele pessoal fazendo isso, fazendo aquilo. Aí você fala, opa, mas isso está certo? Isso coincide com uma prática de Deus? Então você ficou o quê? Confuso. Se você ficou confuso, Deus está lá? Porque Deus, vamos ler, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão. Ele é um Deus de quê? De paz. Olha lá, Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Então, onde que tem em uma dessas igrejas, uma delas pode ser chamada Igreja dos Santos? É a Igreja Católica, que é cheia de santinho pendurado assim nos pilares? Não, não é desses santos que eles estão falando. Não é desses santos que o apóstolo Paulo está falando. A Igreja dos Santos são separados para Deus, são aqueles que realmente têm intimidade, obediência a Deus, entendimento, conhecimento da palavra, obediência à palavra dele. Então, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Então, quer dizer, nessas igrejas, nesses templos, nessa baixaria que está por aí, não existe coisa de Deus nenhuma, porque é tudo uma confusão, é uma bagunça, entendeu? É gente caindo no chão, pulando, arrastando cadeira, entendeu? Barulho, grito. O próprio apóstolo Paulo fala que o orar em línguas não tem utilidade nenhuma para a igreja, né? Para os presentes ali da igreja, se não for uma língua que possa ser interpretada para edificar aquele pessoal. Porque você orar em línguas, você edifica a si mesmo. Mas se as outras pessoas em volta não estão entendendo o que você está falando, não estão compreendendo, então de nada adianta orar em línguas.
né? E hoje muita gente ora línguas da carne, né? Porque nem sempre aquilo ali provém do Espírito Santo, né? Então, olha lá, como estão ambientes confusos, Deus com certeza não está ali, ok? O 39. Portanto, irmãos, procurai o quê? Qual é o conselho que ele dá sobre a reunião? Procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas, né? Então, cada um fale a sua língua, mas fale para si, né? Em outra passagem diz, fale cada um para si. Não seja proibido de falar. Então já tem a igreja neopentecostal que proíbe, que não tem isso. Não se fala em línguas lá. Então quer dizer, numas falam ao ponto de ninguém entender ninguém. Em outras, já se fala de um jeito que ninguém, em outras já se proíbe de falar de qualquer maneira. Então, nesse meio aí, o que acontece? Como que deve se proceder? Com zelo, profetizar e sem proibir de falar, mas que cada um fale a sua língua para si. Então você está orando em línguas, você fala com você mesmo. Você não precisa ficar gritando, tal, para atrapalhar a pessoa do lado. Entendeu? Porque no momento do avivamento, todos devem receber o avivamento. Nós vamos ver isso lá em Atos capítulo 2, com o dia de Pentecostes, daqui a pouco. Mas dentro do momento ali, uns receberam a unção, outros não. Então, eu não posso atrapalhar aquele que não recebeu e está buscando receber. Porque aí, se eu começo a gritar do lado dele, eu interrompo a concentração da oração daquela pessoa. Então, eu estou aqui orando, o outro está gritando do meu lado, eu perco a concentração, eu perco aquela comunhão com Deus. Então, quer orar em línguas, ore cada um, mas ore consigo mesmo, intimidade com Deus, né? Só é para ser orado a língua de forma mais alta, para todos ouvirem, quando é uma língua que outra pessoa vai interpretar para edificar a todos que estão ali. Seguindo o 40, que é o mais importante. Mas faça-se tudo, olha lá, o que eu falei. Então você está orando em língua, pode orar, mas guarda ali para você. Não faça a ponto de incomodar o seu vizinho da esquerda nem da direita, ok? Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então a reunião de Deus, basicamente, por isso que eu falei, o versículo 40 é o principal. Basicamente é um lugar de decência e ordem. Então não tem esse negócio de ficar pulando, ficar gritando, ficar soprando. Eu vi um vídeo de um pastor que ele coloca água na boca e faz... joga água na boca das outras pessoas. Que nojo. Toda vez que eu lembro disso eu fico com nojo. Joga água na boca das outras pessoas pela boca dele. Pelo amor de Deus, gente. Isso é decência? Isso é ordem? Não. Isso é bagunça. Eu nunca vi Jesus cuspir na cara de ninguém, jogar água na cara de ninguém. A única coisa que Jesus fez, uma passagem que ele fez, que ele pegou a saliva dele, misturou, fez um barro e passou nos olhos do cego e mandou ele lavar no tanque. Então, essa foi a única coisa que ele fez. Mas ele não cuspiu na boca de ninguém para derramar unção, para poder curar, para poder... Não tem nada disso. Então, quer dizer, as pessoas fazem loucuras. Igual aquele Valdemiro Santiago manda, passa a mão no meu suor e passa no local da ferida. Sabe o que vai acontecer? Vai passar uma bactéria. Se a ferida está aberta, vai passar uma bactéria para aquilo ali. Porque primeiro que ele não tem unção nenhuma, né? Porque ele é um enganador. Ele é um lobo em pele de cordeiro. Né? Então a única coisa que você vai pegar ali, passando o suor dele na sua ferida, é uma bactéria. Porque o suor é resíduo. Resíduo tem o quê? Bactéria. Seguindo, como foi o dia de Pentecostes em Atos capítulo 2? Teve essa baixaria toda, essa gente caindo pelo chão e tal, tremendo, retorcendo, teve? Vamos ver como que foi. Vamos lá, no capítulo 2, versículo 1. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, repare que a unção
toda veio no mesmo lugar. Por que eu grifei essa parte? Porque muita gente, num determinado dia, está na igreja e outra parte dos membros da igreja está no encontro. Então, como que você pode dizer que lá no encontro, né, você está no encontro para receber o fogo de Deus, e os outros estão na igreja para receber o fogo de Deus? Mas a Bíblia fala que no mesmo dia, né, veio sobre todos o dia de Pentecostes, no mesmo lugar, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Então você não precisa ir para o encontro, né? Todo mundo dentro da igreja, dentro do salão, dentro da reunião ali, do átrio do templo, recebeu naquele dia, naquele local onde eles estavam, recebeu o dia de Pentecostes, recebeu as línguas de fogo. Então quer dizer que essa desculpa de eu tenho que ir para o encontro para poder ter o encontro com Deus, a intimidade, já cai por terra aí no versículo 1 do capítulo 2. Seguindo, observe que, diferentemente do encontro em que participam, em que alguns participam e outros não, lá estavam todos reunidos, como eu expliquei. Seguindo, o 2, aliás, o 3. E foram vistas por eles línguas repartidas. Perceba aí, foram vistas, não foram ouvidas, não foram sentidas, né? Não foram saboreadas, não foram respiradas, foram vistas. Então, eles viram as línguas de fogo descendo do céu e sendo repartidas para cada um deles como fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então eu estou aqui, você está aí, o outro está aqui, aí vem do céu, as línguas descem num poder só. E aí elas começam a ser repartidas. E aí eu vejo uma indo para você, ele vê também. Você vê uma vindo para mim, ele vê também. E nós dois vemos a língua sendo distribuída, sendo repartida para ele. Então foi isso que aconteceu. Simples. Claro, eram línguas de fogo, fogo espiritual. Mas foi um fogo visível por todos que estavam ali. Porque todos estavam na mesma comunhão, no mesmo espírito de oração e comunhão com Deus. Ok? E foram repartidas por eles, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Percebe que não pousou sobre metade, né? Só aqueles que estavam no encontro. Pousou sobre todos os que estavam reunidos ali. Estão percebendo? Novamente, nada feito às escuras, né? Algo que foi visto, sendo repartido para com todos os presentes, visto e logo depois sentido. Porque na sequência, olha lá, o versículo 4. E todos foram cheios do poder do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme, olha que interessante, conforme a vontade deles, conforme a vontade do pastor, conforme a vontade do padre, conforme a vontade do sacerdote? Não. Conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então não era um pastor que determinava, hoje você recebe a unção, hoje você vai falar em língua, que acontece muito disso, né? O cara põe a mão em cima de você e fala que você está recebendo o Espírito Santo ali. O próprio Espírito Santo desceu sobre cada um deles. As próprias línguas foram repartidas sobre cada um deles. E eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo mesmo lhes concedia que falassem, né? Ele mesmo concedia que cada um falasse cada uma daquelas línguas. Veja que o Espírito Santo concede as línguas a serem faladas, o que nos faz entender que é Ele quem conduz esse momento de avivamento, e não as pessoas. A ação de fazer alguém cair na unção, geralmente ela é imposta pelo pastor, pelo presbítero, pelo sei lá o quê, forçada por um desses pregadores, né? Porque o cara põe a mão na sua cabeça e vai te empurrando, né?
Aí, olha, eles colocam a mão sobre a cabeça das pessoas e pressionam. Ou ainda, numa espécie de hipnose, né? A pessoa se sente no dever de cair. Então ele, você está recebendo, você está recebendo, você está recebendo, recebe, 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 recebe. Você vai ouvindo aquilo, aquilo vai te dando uma lavagem cerebral, você acaba caindo. Aí o cara vai, sopra. Aí você fala assim, mas eu senti um arrepio na hora. Você sentiu o arrepio do susto, do sopro. Isso é normal, é inteiramente carnal. Ou às vezes até o arrepio do capeta que está ali te passando a rasteira para você cair no chão e ser mais uma peça enganada por eles. Algo puramente provocado, ok? Continuando, o versículo 12. E todos se maravilharam. Olha só, todos se maravilharam. Então ninguém ficou escandalizado dos que estavam ali. Ninguém ficou assustado. Ninguém ficou fora do contexto, assim, se sentindo diferente daqueles ali. Estavam todos dentro da mesma fé. Todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isso dizer? Né? O que significa tudo isso? Então as pessoas estavam maravilhadas, né? Extasiadas, não sabiam o que estava acontecendo. Então veja, suspensos significa o quê? Quando diz lá, todos, voltando, grifado, ó, todos se maravilharam, estavam o quê? Suspensos. O que significa suspensos? Na tradução da linguagem de hoje, perplexos. Então eles ficaram assim, maravilhados, perplexos, entusiasmados, sem entender o que estava acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, suspenso também significa o quê? No alto e não no chão. Então, suspenso é o quê? Você está em estado de choque, você está assim numa situação sem saber como explicar aquilo, tal. Então você está suspenso. Você não está no chão. Suspenso diferente de chão. Então logo, tudo isso é balela. Encontro, cai, retiro espiritual, regressão à barriga da mãe, regressão ao espermatozoide do pai. Tudo balela, tudo mentira, tudo enganação, colocada por demônios na cabeça desse povo, para eles fazerem com pessoas que acreditam. Você talvez foi um desses aí, ou tem sido, então você já sabe que na Bíblia não existe nada disso. O que não está na Bíblia não é para nós fazermos. Deus deixa claro isso para nós. Entendeu? Se não está na Bíblia, não adianta o cara falar que ele recebeu revelação para fazer, que ele recebeu unção para fazer, porque isso é mentira. Tá? Deus, tudo que Ele tem de revelar para nós, Ele nos revela através da palavra dEle, e não de invenções de sonho, de inspiração, filosofia e os cambau. Tudo isso é enganação para ludibriar você, para te fazer sair do foco principal, que é o entendimento da palavra de Deus, que é a palavra sendo conhecida, viva, produzindo vida no seu coração, no seu corpo, nos seus caminhos. Então, é isso que você tem que focar. Então, não caia nessa. Se você está numa igreja que está te induzindo a isso, cai fora daí. Se você está em algum lugar, o cara chegou para orar por você, ele começa a querer te jogar no chão, você vai cair no espírito, começa a soprar, começa a te falar que vai te avivar, que você vai queimar de fogo de Deus, não cai nessa não, tá? Porque o que aconteceu no dia de Pentecostes, depois você leia lá o capítulo 2 do livro de Atos com mais tranquilidade para você ver, não aconteceu absolutamente nada disso, ok? Beijo no coração de todos, Deus abençoe e até a próxima, tchau, tchau.